Olá, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Alexandre, sou seu professor de Sociologia, a gente está aqui então no PET 4, e o PET 4, ele está falando muito sobre a questão também do trabalho e da precarização. Hoje a gente vai falar sobre a precarização do trabalho. E eu vou falar bastante sobre trabalho, o PET como um todo hoje fala muito sobre trabalho e tem muito a ver com a vida de vocês, Então, vocês estão no terceiro ano, muitos já estão trabalhando, muitos ingressarão no mercado de trabalho. Então, vamos dar uma olhada crítica no que vem a ser trabalho, e a nossa relação que a gente pode empreender com relação à precariedade, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente começar essa discussão, eu acho que vale a pena a gente procurar no dicionário o que vem a ser precário. Eu procurei aqui em um dos dicionários e encontrei isso. Vamos lá. Precário é aquilo que não é estável, seguro, sujeito a eventualidades, de pouca monta, escasso. Pode ser facilmente afetado por algo frágil, que não é suficiente ou adequado, que não se mantém ou se sustenta. Ok? Isso é a definição de precário. Quando a gente fala em trabalho precário, a gente vai encontrar então alguns itens aí que eu acho que é importante a gente discutir um pouquinho. O trabalho precário envolve jornadas longas, péssimas condições de trabalho, pouquíssimos direitos assegurados, insegurança sobre o futuro, rendimento insuficiente. Percebe? Então se relacionam muito daquelas palavras que a gente encontrou na definição de precário no dicionário. E aqui a gente vai ver o seguinte, que existe uma relação entre eles. Olha, a partir do momento que eu tenho um rendimento insuficiente, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar jornadas longas. Eu aceitando jornadas longas, por ter um rendimento suficiente, eu também vou encontrar o quê? Muitas vezes péssimas condições de trabalho, que está relacionado com o quê? Com a falta de direitos assegurados. Se eu não tenho direitos assegurados, eu não tenho boas condições de trabalho. E isso tudo pode gerar uma grande insegurança em quem tem esse tipo de trabalho precário, porque é um trabalho que pode acabar amanhã, no dia seguinte. Ou seja, se eu me acidentar, se eu me adoecer, como que vai acontecer? O que vai acontecer comigo? Qual é a segurança que eu tenho? Ok. Então, vamos entender como que se dá esse processo de precarização do trabalho. Olha só, eu vou começar então com uma teoria de crise. A gente vai falar sobre economia, mas é extremamente importante a gente falar sobre economia, porque o nosso mercado de trabalho está inserido dentro de um processo econômico. Vamos lá, você pode pegar a internet aí e procurar o PIB de qualquer lugar. Pega uma série histórica, não precisa ser do Brasil, pode ser de qualquer lugar do mundo, em qualquer país. O que você vai encontrar é um gráfico mais ou menos como esse, com subidas e descidas, tá ok? Esse, no caso aqui, é a série histórica da produção brasileira, desde 1962 até 2018. O que a gente está vendo nesse gráfico? Subidas e descidas, sempre, é recorrente. Agora perceba só, dentro de um sistema capitalista, dentro do sistema capitalista, hoje a gente tem que vender mais do que vendemos ontem. E amanhã nós temos que vender mais do que vendemos hoje. Esse é o modelo do sistema capitalista e é a partir disso que ele se sustenta. Você não pode vender no futuro menos do que você vende hoje, senão a gente entra numa crise. Então perceba só, toda vez que nós temos uma descida aqui em qualquer uma dessas barras, esses gráficos, é um princípio de crise. Toda vez que nós temos uma queda muito grande, a gente tem uma crise ou até uma crise profunda, como que é justamente esses gráficos aqui estão abaixo de zero, inclusive. Perceba só, quando nós estamos num sistema capitalista e nós entramos numa crise, a crise ela não é só econômica, ela também é o quê? Social e política. Por isso que ela é extremamente importante. E se tem uma coisa que a gente pode dizer que sempre vai acontecer é o sol vai nascer de manhã e vai morrer ao entardecer. E a crise no sistema do capitalismo, que o sistema capitalista vai acontecer. Sempre vai acontecer. Tanto é que nós temos inúmeras pessoas que se debruçam sobre isso,
tentar descobrir quando é que vai ser a próxima crise. Prever isso, porque ela com certeza vai ocorrer, ok? Ok, então vamos dar um pouquinho da ideia da economia aí, porque imagina o seguinte, imagina que uma pessoa tem um determinado produto, ele fabrica, ele vende aquele determinado produto numa região que não tem concorrência, ok? Quando isso acontece, o que ele pode fazer? Ele pode colocar o preço que ele quiser, ele é o único que tem aquele produto, quem quiser compra com ele, então ele vai colocar o preço que ele quiser, ok? Ok. Tendencialmente, o que acontece? Ele coloca um preço alto. Mas, veja só, quando naquela mesma região surgem concorrentes, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que baixar o preço. O nome que a gente dá isso, né, na teoria liberal econômica, é o que se chama de mão invisível. O que seria essa mão invisível? É o mercado se autorregulando. Ora, aqui a gente tinha um problema, preços muito altos. O mercado regulou isso, fez com que os preços fossem ajustados, ok? É a mão invisível do mercado regulando aí as coisas. Olha só, ok, mas então era só eu que vendia quando eu tinha lá a concorrência, agora não sou mais eu, então eu vou ter que baixar esse preço. O que eu faço para baixar o preço e continuar lucrando? Eu tenho que diminuir meus custos. Dá uma olhada em algumas formas de diminuição de custos. Eu posso incluir a tecnologia, né? Eu posso incluir determinadas tecnologias, maquinários que vão me facilitar, né, a ter menos pessoas trabalhando para eu pagar. Então eu posso inclusive demitir pessoas. Eu posso aumentar a produção e inclusive produzir com menos pessoas. Eu posso inclusive exigir que a mesma quantidade de pessoas trabalhe mais e produza mais, mesmo com menos funcionários. E aí, com essa diminuição de custos que eu vou fazendo aqui, eu posso continuar mantendo o meu preço também dentro da concorrência. Eu posso continuar vendendo, participando. Porque se eu continuar vendendo caro, ninguém vai comprar de mim. Ok, e de repente, quando a concorrência se torna extremamente grande, é muita agora, tem muita gente vendendo. Os preços vão cada vez diminuindo mais. Dá uma olhada aqui. Valores cada vez menores, ou seja, preços de venda cada vez menores, significa o quê? Que também os lucros são menores. Quanto menor o preço, quanto mais eu reduzo o preço, também menor é o meu lucro, tendencialmente. Ok, e aí pode acontecer o seguinte, a gente cair nesse círculo vicioso aqui, ó. Por mais que eu tenha baixado os meus preços, né, pode ser que o consumo não aumente ou não se mantenha. Olha, eu baixei meus custos, eu baixei meu preço, mas mesmo assim as pessoas não estão comprando. Por quê? Porque pode ter diminuído o interesse, aquele produto era interessante ali naquela época, agora as pessoas não querem mais comprar aquilo. Ou então pode ser que aquela região ali onde eu vendo aquele produto esteja passando por um processo de desemprego. E quando as pessoas estão desempregadas, elas não têm dinheiro. Se não têm dinheiro, elas não vão comprar. Então eu não consigo também vender. Aqui então, o que eu vou ter? Aqui nesse quadro de baixo, um excesso de produção. Eu tenho o produto, mas ninguém está comprando. Muito produto, poucas pessoas comprando, eu tenho o quê? Um excesso de produção. E aí, qual que é uma das formas que a gente tem, né? De tentar diminuir ainda mais o preço, diminuindo ainda mais a margem de lucro. Só que aí a margem de lucro vai ficar tão pequenininha, que eu não vejo mais motivo para produzir. E aí o que acontece, se eu não tenho mais motivo para produzir? As empresas quebram, eu quebro. A partir do momento que acontece esse momento de crise, então, o que a gente vai ter? A gente vai ter pessoas desempregadas, fábricas fechadas, as máquinas, né, sem funcionar. E aí a gente tem o início, então, de um processo de precarização do trabalho. Por quê? Porque, apesar das pessoas perderem emprego, as fábricas fecharem, não foi todo mundo, né, que perdeu dinheiro. Tem gente com dinheiro guardado, tem gente que ganhou dinheiro nisso. Quem tem dinheiro guardado agora pode comprar as máquinas mais barato, porque elas estão sem funcionar. As pessoas que têm dinheiro, né, os grupos que têm dinheiro, podem comprar as fábricas que fecharam, porque elas estão fechadas, o comércio está fechado, o restaurante fechou. Eu posso comprar agora
mais barato. E eu posso comprar, inclusive, mais barato o quê? Além das máquinas, além das lojas, das fábricas? Os empregados. Os empregados agora se tornarão mais baratos. Por quê? Porque eles estão desempregados. Eles precisam de um mínimo para subsistir. Eles não têm renda. Então eu posso oferecer menos para eles. Eu vou oferecer o mesmo trabalho, ou até mais trabalho, por menos dinheiro e com menos direito. Aí começa então a precarização do trabalho. Então a gente tem esse conjunto aí, né? Crises econômicas, né? Menor consumo, menor oferta de trabalho, somado, né, às perdas de direitos e à informalidade, ou seja, informalidade, aquela ideia de que, olha, eu vou te oferecer um trabalho, mas eu não vou oferecer os direitos não, você vai trabalhar sem carteira assinada. Tudo isso acaba estando envolvido com a precarização do trabalho, ok? Mas aí você pode se perguntar, mas agora, nós estamos em um período de crise de produção? O que você acha? Bom, eu peguei esse dado aqui também do IBGE, de maio de 2020. Eu só fiz um círculo aqui, eu não fiz o círculo nem no número que mais chama a atenção, mas vamos manter só no primeiro para ficar mais fácil. O que está dizendo esse gráfico aqui, essa tabela? Ela está dizendo da produção industrial de maio desse ano, 2020, com maio de 2019. O que nós temos aqui? A indústria geral caiu 22%, a nossa produção industrial caiu 22%. É uma queda muito grande, comparado com um período que já não estava bom, maio de 2019. Lembra que a gente estava conversando que no capitalismo a gente não pode produzir e vender menos do que anteriormente? A gente tem que sempre manter essa constância de mais produção e mais venda e mais dinheiro circulante? Então nós estamos num período de crise econômica. E isso vai afetar o quê? Os nossos empregos. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, eu vou falar ele um pouquinho mais com calma, que esse gráfico também é do IBGE e ele é de maio desse ano. O que eles fizeram? Eles pegaram uma série de trabalhos e juntaram eles em alguns grupos, tá? E foi ver o que está acontecendo com esses trabalhadores, né? O rendimento deles. A primeira coisa que a gente vai ver então nesse gráfico é que todo mundo perdeu dinheiro durante esse mês de maio, durante o período de pandemia. Mas a gente vai perceber que alguns perderam mais que outros. Dá uma olhada só naquele que tem a maior barra, né? Que é aquela que teve maior perda. São quem? São aqueles trabalhadores que normalmente já estão associados à informalidade e à precariedade. Dá uma olhada. Trabalhadores da área de serviços, vendedores, gente que trabalha no comércio de maneira geral. Também perdeu 30%, olha só, trabalhadores que trabalham como operários, os artesãos, na construção civil. Em compensação, a gente pode encontrar aqui no alto, essas 4 primeiras barras, a gente pode encontrar um grupo mais ou menos homogêneo que teve uma perda menor. Eles são constituídos de quem? Do quê? De trabalhadores administrativos, de técnicos, de profissionais de ciência e intelectuais, de diretores e gerentes. Então você percebe que há uma diferença aí, todo mundo perdeu, mas teve gente que perdeu mais. Quem é que perdeu mais? Aqueles que fazem um trabalho mais manual, ou seja, aquelas pessoas que tiveram menos oportunidade de tempo de estudo, né, que fazem um trabalho mais manual ou que está mais associado ao trabalho precário, tiveram uma maior perda, que são, né, as pessoas da construção civil, que trabalham no comércio, no varejo, esse tipo de coisa. E os outros profissionais, aqueles que tiveram oportunidade de mais tempo de estudo, ou seja, que estão menos associados ao trabalho informal, eles tiveram uma perda muito mais reduzida, ok? Então essa questão de educação, de informalidade também está associado aí. Trabalhos manuais
estão muito mais associados a um trabalho precário e trabalhos intelectuais estão muito menos associados a essa precariedade, ok? Por isso que esses últimos foram menos afetados. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui num grupo extremamente reconhecido como fazendo parte de trabalho informal, que é o que a gente chama de outros serviços, né? Que vai congregar aquela ideia de cabeleireiros, tratamento de beleza, serviços pessoais, atividades artísticas, esportivas, de recreação. A queda chegou a 50%. Nós sabemos que esses grupos aqui de trabalhadores estão muito associados ao trabalho manual e ao trabalho informal, ao trabalho precário. A perda deles foi a maior entre todos. E a gente vai ver que essa perda desses trabalhadores informais, dos trabalhadores precários, também afeta inclusive aqueles que a gente achava que ia ter uma maior demanda. Por exemplo, nós sabemos que as pessoas que trabalham com entrega, com delivery, esse tipo de coisa, eles estão muito associados ao trabalho informal, ao trabalho precário. Perceba só que mesmo durante esse período de pandemia, em que a gente imaginava que eles iam ser uma demanda maior, uma procura maior pelo trabalho deles, eles tiveram uma perda de rendimento de 18%. Percebe então como que isso a gente pode considerar como um trabalho precário? E aqui, gente, a gente vai então entrar numa outra seara, num outro conceito, a ideia de uberização do trabalho. Eu acho que todo mundo já ouviu falar nisso daí. Uberização do trabalho, né? Parecem novas formas modernas de se relacionar com o trabalho. E aí a gente tem essa ideia, será que essa uberização, ela tem a ver com empreendedorismo ou tem a ver com gestão de sobrevivência? É a única solução que eu tenho. O que vocês acham? Perceba só, a uberização, né, ela tem esse discurso do empreendedorismo. Então acho que vale a pena a gente dá uma olhada no dicionário, o que está escrito lá, o que é empreendedorismo? Se você procurar lá, vai estar escrito assim, olha, empreendedorismo é a capacidade de projetar novos negócios ou idealizar transformações inovadoras e arriscadas em companhias e empresas. Eu pergunto para você se essas pessoas, esse processo de uberização, realmente tem a ver com empreendedorismo. Vamos dar uma olhada, então, no que a Ludmila Bilho fala. Ela é a coordenadora da pesquisa Uberização e Empreendedorismo. Quem quiser saber um pouco mais sobre a pesquisa, está lá no Instituto Perseu Abramo. O que ela vai dizer? Ela vai dizer o seguinte, a instabilidade permanente vira uma forma de vida para esses trabalhadores que estão na informalidade. Essas pessoas fazem inúmeras coisas ao mesmo tempo e pode mudar tudo no dia seguinte. Isso que estão chamando de empreendedorismo nada mais é que uma gestão para garantir a sobrevivência. Se a pessoa que está na informalidade não fizer isso, ela morre. Então perceba que ela está dizendo que, olha, isso não tem a ver com empreendedorismo, essa é a única solução que ele tem e essa é uma solução precária, que se ele não fazer, se as pessoas não fizerem, não tem outra coisa, ela vai morrer de fome. Então aqui a gente vai entrar, muitas vezes, no que as pessoas estão falando que é do campo do discurso. Ah, mas eu não penso assim não, eu penso que é diferente. Então eu vou fazer um convite aqui para vocês, porque essa questão se uberização é empreendedorismo ou se é uma gestão de sobrevivência, uma questão de precarização, dá uma olhadinha lá nessa aula aqui de discurso, você vai encontrar lá no YouTube da Rede Minas, procura lá Rede Minas, se liga na educação, Enem, dia 14/8. Dá um clique lá na aula que começa com 1 hora e 8 minutos de vídeo e eu vou estar explicando o que lá? A questão da ideologia e de dominação. Como determinados discursos, eles funcionam muito bem para determinadas classes dominantes, mas que elas funcionam extremamente mal e são ruins para uma classe que não, para as pessoas que não estão na classe dominante. Mas esse discurso dominante é tão forte, que essas classes aqui embaixo sequer percebem a força da violência que tem esses discursos de dominação, esses discursos ideológicos.
dá uma olhada lá, gente, que vale muito a pena para a gente poder entender melhor essa questão discursiva aí, que tem a ver com o trabalho atual, tá bom? Gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, acompanhem as outras aulas, é isso aí.